Olá, hoje vou-vos falar de um tema que está a tornar-se um flagelo nas sociedades modernas, que é o tema do suicídio e do seu crescente aumento, e principalmente nos jovens, nos adolescentes, nos jovens adultos, que cada vez mais são atormentados por estes pensamentos, por esta falta de perspectiva e de desesperança completa na vida, cuja solução última é o suicídio. Hoje vou-vos começar por falar de um jovem que quer morrer. O que é que está a acontecer, de facto, diante dos nossos olhos, que muitas vezes passam ao lado e até às vezes dentro das nossas próprias casas? É preciso apresentar a gravidade do problema, desmontar os mitos e mostrar o suicídio juvenil não como uma fraqueza, como um drama ou uma chamada de atenção, mas sim como um sofrimento real que precisa de ser levado a sério. Então, é este o propósito desta pequenina série de 3 vídeos onde vou tentar abordar, como psicoterapeuta, estes casos. Há mensagens que um psicoterapeuta não consegue esquecer. Recentemente, recebi uma mensagem de uma paciente minha, uma jovem adolescente, e ela não me escrevia por causa dela própria. Ela escrevia assim por causa daquilo que estava a suceder ao seu lado com uma amiga. Também uma jovem de 16 anos. E o que ela me dizia era isto. Que havia medo, estava a sentir o medo profundo de que essa amiga atravessasse do pensamento para o ato suicida. Pensamentos sobre a morte e desejo. E quando uma mensagem destas nos chega, tudo muda. De repente, já não estamos a falar de estatísticas frias, já não estamos a falar de slogans de saúde mental, já não estamos a falar de uma moda de linguagem emocional que perspassa pelas redes sociais. Estamos a falar de uma vida. Estamos a falar de uma vida humana. Da vida humana de uma jovem. De alguém que, numa idade em que o mundo devia estar a abrir-se, de par em par, com as portas de par em par, diante dela, ela começa a sentir que já não consegue continuar. E isto faz-me fazer uma pergunta, e a pergunta que isto me impõe é esta. O que está a acontecer aos nossos jovens? Porque isto não é um fenómeno isolado, queridos amigos. Isto é um fenómeno presente e crescente. A Organização Mundial de Saúde assinala que mais de 720 mil pessoas morrem por suicídio por ano no mundo. E que o suicídio é a terceira causa de morte de jovens e jovens adultos entre os 15 e os 29 anos de idade. Sabiam? A própria Organização Mundial de Saúde refere também que 1 em cada 7 adolescentes entre os 10 e os 19 anos vive com uma perturbação mental. Precisamos de estar cientes destes factos. E é precisamente por isso que eu quero falar disto. Não apenas como psicoterapeuta, mas também como educador. Porque
quando um jovem começa a pensar recorrentemente em morrer, não está em causa somente um sintoma. Está em causa a relação com a dor, a relação com o próprio valor da vida, a relação com o futuro, a relação com os outros e, muitas vezes, a perda de relação com o próprio sentido da vida. Uma das primeiras coisas que precisamos de dizer com o máximo de clareza e toda a frontalidade é esta. O suicídio juvenil não pode mais ser banalizado e tratado apenas como notícias na comunicação social. Não é drama adolescente, não é fraqueza moral, não é simplesmente querer chamar a atenção. Aliás, as orientações da Ordem dos Psicólogos Portugueses e os materiais de prevenção insistem que pensamentos suicidas e tentativas de suicídio devem sempre ser levados a sério e não tratados apenas como chamadas de atenção. É preciso aprender a enquadrar as verbalizações de morte, desesperança, culpa intensa, sensação de ser um peso, um estorvo, o afastamento dos outros e as mudanças acentuadas de comportamento, todas como sinais de alerta importante, ou individuais ou em conjunto, pois isto é decisivo. Porque muitos jovens não sabem dizer com precisão o que é que se passa dentro deles. Nem todos dizem: estou em risco de suicídio e preciso de ajuda especializada. Acham que isso acontece? Não, isso não acontece. O que acontece é que muitos deles dizem coisas como: eu já não aguento, quero desaparecer, ninguém ia sentir a minha falta, era melhor acabar com tudo, estou farto de existir. E quem ouve isto como teatro pode falhar um momento em que ainda era possível intervir. Mas então, porquê é que isto está em contínuo crescimento? A resposta séria é: não há uma causa única. Mais uma vez, recorro à Organização Mundial de Saúde e ela é muito clara ao dizer que o suicídio resulta de uma multiplicidade de fatores e da sua conjugação. Fatores sociais, culturais, biológicos, psicológicos e ambientais ao longo da vida. Entre adolescentes, a Organização Mundial de Saúde destaca fatores como a adversidade, a violência, o abuso, o bullying, a pressão dos pares, dificuldades de identidade, identitárias, estigma e barreiras ao acesso de ajuda. Portanto, não basta culpar esta geração, nem culpar apenas os pais, nem culpar apenas as redes sociais. Mas também seria ingenuidade negar o contexto em que os jovens hoje crescem. Vivemos numa cultura que acelera tudo. Tudo se torna precoce. Uma cultura de comparação permanente. Uma cultura de aparência, não de ser.
Uma cultura em que muitos são ensinados a parecer bem antes de aprenderem a estar bem. Uma cultura e uma educação que treina para o desempenho, mas raramente prepara para a dor, para o fracasso, para a vergonha, para a frustração, para a espera, para o silêncio e para a reconstrução interior. E de que o ser humano é portador de uma inteligência emocional que necessita de ser educada. E aqui, também como educador de um cariz espiritual, eu queria dizer isto com firmeza. Uma sociedade que ensina um jovem a ter sucesso, somente a ter sucesso, é incapaz de lhe ensinar porque vale a pena viver. E isso deixa esse jovem perigosamente desarmado perante as ameaças do mundo, da sociedade e da cultura. Porque o ser humano não é apenas corpo, nem é apenas emoção, nem é apenas pensamento, nem um desempenho, um modo de desempenho, uma performance. É uma unidade viva, orgânica, dinâmica, de 3 componentes que interagem umas com as outras: o corpo, a mente e o espírito. E quando essa unidade está desorganizada, o sofrimento pode tornar-se devastador. Por isso, este vídeo, a primeira grande mensagem deste episódio é esta, de prevenção do suicídio. Quando um jovem fala de morte, nós temos de parar e escutar verdadeiramente, não minimizar, não moralizar, não ter pressa em corrigir, não ridicularizar e não transformar o sofrimento em exagero, respeitar e reconhecer esse sofrimento. Porque uma crise suicidária não começa necessariamente com um plano declarado. Muitas vezes começa com uma frase, com um silêncio, com um progressivo afastamento, com uma desistência interior que alguém à volta ainda pode reconhecer se estiver atento e desenvolver esta atitude. No próximo episódio, eu vou responder à pergunta mais prática e mais urgente de todas. O que fazer quando um jovem diz que quer morrer, que a vida deixou de fazer sentido? Como falar? Como perguntar? Como agir? O que pode ajudar? E, principalmente, o que nunca devemos fazer? Porque, nestas situações, uma vida pode depender não apenas daquilo que sentimos, mas daquilo que sabemos fazer. Queridos amigos, o suicídio faz parte da nossa sociedade, da nossa cultura. Está a afetar cada vez mais jovens, adolescentes e adultos. Precisamos de refletir, precisamos de aceitar, precisamos de aprender a reconhecer e precisamos de saber como agir, porque se o fizermos no tempo certo, ainda poderemos ajudar a salvar uma vida. Queridos amigos, espero que tenham gostado do vídeo. Voltem ao episódio 2 porque vou responder àquelas perguntas. Despeço-me com amizade e carinho. Um grande abraço e até ao próximo episódio.